Olha, ele já está aqui nos estúdios, abre a tela para a gente aqui, prefeito Rogério Santos, prefeito de Santos, bem-vindo mais uma vez aos estúdios Tati Band. Prefeito, recém-chegado de viagens internacionais, 2, Itália, Portugal, conta pra gente um pouquinho, já para começar esse bate-papo, como diz Fatioli, não faz entrevista, ele faz um bate-papo. Eu queria saber do chefe do Executivo Santista, como é que foi a viagem internacional? Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, olha, nós sempre falamos que o foco do governo principal, nós temos 400 propostas, mas são 3 eixos, educação em período integral, as crianças estudando 75% em período integral nas escolas públicas municipais. Isso nós já vamos alcançar ano que vem, por tudo que as escolas que ampliamos, novas escolas e escolas que adquirimos, né, e que começam a funcionar ano que vem, chegando a 75%, enquanto a média nacional está lá nos 30%. Segundo ponto, a zeladoria da cidade, nós estamos com 76 ruas em obras, o Parque Valongo, obras no centro de revitalização, né, temos o quebra-mar, ruas comerciais, a Álvaro Guimarães ali na Zona Noroeste, a Rua do Comércio da Zona Noroeste, temos a Azevedo Sodré, ali no Gonzaga, uma rua comercial, temos a Trabulce na Ponta da Praia, né? Revitalizações, né? Obras de contenção nos morros, obras de macrodrenagem, estação elevatória da Zona Noroeste, zeladoria, segundo item. Terceiro item, geração de emprego. Nós estamos investindo muito com todas essas obras no comércio, no turismo, em vocações da cidade, estamos trabalhando... imagens aí, prefeito? Olha sim, lá. estamos trabalhando juntamente com o governo federal na questão do porto, de trazer mais empresas, mais negócios, mas faltava essa vertente de incremento na área da tecnologia. Então fomos a convite do porto, dos portos principais de Portugal, da cidade de Coimbra, das principais cidades de Portugal e do prefeito de Gênova para discutir esses 3 aspectos. Lá mostramos o nosso Parque Valongo, né, onde receberá investimentos comerciais, internacionais, para turismo, na área da gastronomia, cultural. Né. Fomos inaugurar a primeira linha regular, semanal, entre o Porto de Lisboa e o Porto de Santos, uma empresa portuguesa, uma armadora portuguesa, com uma armadora também portuguesa, que traz alimentos, né? Então uma rota regular que não tinha, e conhecer os parques tecnológicos, tudo o envolvimento do parque do Porto Indústria, que será discutido ainda esta semana, né? Amanhã, pela Band, né? Uma parceria com a Record, né? O segundo seminário sobre Porto Indústria. Fomos lá, vamos trazer essas novidades para esse seminário, né? Importante, que foi essa participação e agora levar o resultado para esse seminário e as questões muito de turismo de cruzeiros, então lá em Gênova principalmente, o turismo em Lisboa também de cruzeiros, mas o turismo na cidade do Porto, porque lá no Parque Valongo vamos fazer um atracadouro para pequenas embarcações. Então o veleiro que sai da Ponta da Praia vai ligar o turismo de praia ali na Ponte Edgar Perdigão, que está sendo já pronta, inaugurada, a o novo terminal de pequenas embarcações no Parque Valongo. E, além disso, faremos rotas turísticas, né, pelas cidades parceiras aqui da região metropolitana, vendo o turismo dos fortes, vendo o turismo da cultura caiçara, enfim. Então, grandes novidades, uma agenda muito produtiva, trazendo investimentos na área, principalmente da tecnologia e da inovação aqui para Santos. Parcerias com Coimbra, com a Universidade de Coimbra, com a Universidade de Gênova. Pela Universidade de Gênova faremos cursos internacionais portuários aqui no Parque Tecnológico de Santos. Então, um sucesso total, fomos muito bem recebidos, aprendemos muito, mas também mostramos aquilo que a cidade de Santos faz para essas cidades portuárias, para essas cidades irmãs. Essa viagem quer dizer que a cidade, o prefeito, está ligado em tendências, novidades, modernização e qualificação também, porque precisa, para avançar ainda mais, né, prefeito? Trazer esse perfil da tecnologia, né, do Porto Indústria para a cidade de Santos, isso é fundamental. Exato. Gerar emprego, né, isso que nós queremos. Santos vive basicamente da atividade portuária, da atividade turística, do comércio, da construção civil. E temos, sim, uma grande capacidade tecnológica, porque somos um polo universitário. Nós temos mais de 40 mil estudantes universitários só na nossa cidade, universidades públicas, privadas, que fazem
parte do parque tecnológico que estamos vendo aqui e trazendo projetos dessas outras cidades, desses outros portos, para a cidade de Santos, inclusive em busca de recursos e logo, com exclusividade, vamos lançar aí um projeto do Inova Santos, investimento no parque tecnológico com recursos, com fundos de recursos para investimento em startups que vão buscar soluções urbanas, principalmente na relação porto-cidade. Startup que está na moda, né? Hoje em dia está na moda e é um mercado que promissor cada vez mais. Agora, saindo do internacional, voltando com o Rogério Santos aqui nos nossos estúdios, falar de mobilidade, porque a cidade também está passando por uma revitalização contínua ali na região da rodoviária, nós temos ruas da cidade tendo obras, falar um pouquinho desse avanço também na mobilidade. É claro, como o senhor sempre fala quando vem aqui, falamos de obras, quando a gente reforma a casa, a gente está morando e faz a reforma. Tem transtorno, mas é necessário, né, prefeito? Exatamente, as pessoas reclamam, olha, o buraco na rua. E aí quando você faz a obra, as pessoas reclamam, obra na rua, né? Não tem como resolver se não fizer a obra. Primeiro ano, focamos na pandemia, não havia outra coisa no mundo a se discutir, e Santos vacinou, foi excelência em vacinação. Em Santos, ninguém morreu por falta de atendimento hospitalar, ao contrário de várias cidades no mundo todo, e aqui no Brasil fizemos um trabalho muito forte, muito intenso. Segundo ano, fomos buscar recursos, com os projetos embaixo do braço, buscamos recursos na ordem de 200 milhões, só de pavimentação para as ruas da cidade de Santos, recursos do governo federal, do governo do estado, e é esse, agora, o resultado de todo esse esforço dos projetos e do recurso está agora aí nas ruas de Santos, as obras sendo executadas, né? E muito mais que vem por aí, habitação, que já entregamos mais 1.120 unidades habitacionais, as estações elevatórias, muitos investimentos feitos em Santos e principalmente nos morros, né? A nossa preocupação com as mudanças climáticas, com as chuvas que mataram... Essas últimas semanas choveu demais, né, prefeito? E recentemente terminou a obra no morro. Né? E mataram pessoas no sul, já tinham morrido pessoas em Recife, no estado de São Paulo, em Belo Horizonte, e a gente tem que fazer a lição de casa, trabalhar com seriedade, com projetos, com responsabilidade e buscar recursos, porque sem recursos não tem como executar essas obras. Olha, prefeito, aqui nós estamos vendo, né, no telão, essa cortina aqui de concreto, ela é essencial para conter a terra, né, para não haver aí o deslizamento de terra e evitar tragédias que aconteçam, né? E a escada, que é onde a água escoa, né? É um caminho para que a água da chuva escoe e aí evite um mal maior, porque a população do morro também precisa deste cuidado, não é, prefeito? Foi um bom exemplo que você mostrou aqui, né? Porque aqui a gente vê a escadaria, que é para as pessoas, para a mobilidade, acessar a casa, Isso. Mas aqui são escadarias hidráulicas, né? Você canaliza as águas dos rios, das chuvas, das encostas, para essa escadaria, com o degrau, ela suaviza chegando lá embaixo, sem grande força, e também, com toda a tecnologia de engenharia, ela ameniza o que não haja descolamento do solo. E essas obras, né, que é uma contenção em áreas que já foram deslizadas. Então, todas as áreas de alto risco e de risco de Santos, já contempladas nesses 100 milhões, que praticamente a maioria já prontas, mas algumas ainda em fase final de execução. A gente tem que se preparar para as mudanças climáticas. Elas existem. Incêndios, né, no mundo todo, vimos lá no Havaí as pessoas tendo que se jogar ao mar para se salvar, né, dos incêndios, e as chuvas no mundo todo também. Não tem como negar as mudanças climáticas. E a cidade de Santos está se preparando para isso, para que hajam menos riscos possíveis. Mas é preciso a colaboração de todos na questão do meio ambiente, não jogar lixo para entupir as galerias, né? Para que a gente tenha aí um esforço conjunto, tanto do poder público quanto da população em geral. Antes de encerrar, duas coisas. Primeiro, amanhã temos o nosso evento, a segunda edição, Indústria Porto, lá na Ponta da Praia, no Blue Med Convention Center. É importante discutir esse assunto, haja vista que a indústria e o porto entrelaçados na cidade de Santos e em torno, porque todas as cidades interligadas, né? Conversando no primeiro encontro, né, conversamos muito e falamos principalmente na vocação, né, que a região tem, e de uma maneira conjunta. Você vê um belo
polo industrial em Cubatão, e a cidade de Cubatão faz parte do Porto de Santos. Você vê o esforço do prefeito Ademário em trazer novamente essa vocação industrial que ainda existe, mas tem como expandir. Tivemos muito vendo indústrias, o hidrogênio azul, né? A indústria azul, como é chamada, na ligação com o meio ambiente, com o mar. Né? Temos o lado de Guarujá também com possíveis expansões. Temos projetos de portos privados, sim, Porto Indústria na região da Alemoa, né? Um grupo de empresários que tem esse projeto que nós precisamos estimular a indústria no Brasil. Estive com o deputado Paulo Alexandre Barbosa em Brasília. Na época, o ministro Geraldo Alckmin, que é o ministro da Indústria e do Comércio, estava presente e conversamos muito sobre isso, sobre Porto e Indústria. Mas o que precisa acontecer? Primeiro, o Brasil investir na reativação das indústrias, uma política nacional. E a cidade de Santos, as cidades da Baixada, o Porto de Santos está preparado para receber esse tipo de investimento. Inclusive com a vinda aí, com a finalização do aeroporto do Guarujá, que agrega tudo isso. E a indústria do turismo, né? E a indústria do turismo. Aí o Parque Valongo, eu acho que tenho certeza, hoje é o maior projeto de revitalização urbana de um porto, né? Já existem vários exemplos em Recife, em Porto Alegre, mas em andamento, em execução, hoje é o de Santos. É uma expectativa, estamos trabalhando dentro de um projeto, baseado no projeto do saudoso e grande urbanista Jaime Lerner, né? Que foi contratado aí para desenvolver esse projeto com a Prefeitura de Santos. E agora a Prefeitura desenvolvendo os projetos executivos, todos eles, em parceria com empresas do Porto que vão nos ajudar com aporte financeiro. A revitalização do Porto Valongo será investimentos da iniciativa privadas, obrigados através de uma lei municipal que obriga as empresas a investirem na cidade de Santos. Queria agradecer demais a presença do prefeito Rogério Santos, prefeito de Santos, aqui nos estúdios do Litoral Urgente. Agora eu vou fazer um convite. Eu estou aqui hoje substituindo o Fatioli. À noite dá para vir também no Tarde Cidade? Tem agenda? Com certeza. E também eu pensei que você ia me convidar aí para a gente assistir o jogo da Portuguesa Santista, sim, que está representando muito bem aí, né, na Copinha Paulista, e essa alegria do Santos que encontrou na fórmula caseira o segredo da alegria e do sucesso. Um grande técnico, Marcelo Fernandes, um cara sensacional, um cara da cidade de Santos, que você encontra aí na rua, ele conhece Santos como ninguém, jogou no Santos. Junto aí também trouxeram, também há de se falar do Alexandre Galo, que trabalhou na seleção brasileira, hoje gerenciando o Santos. Um grande trabalho e o resultado do Santos está aí. Voltando firme, ganhando aí de um dos líderes do campeonato e jogando futebol à altura da história da cidade de Santos. Então, os dois clubes contemplados, e ainda temos o Jabaquara e o futebol de salão, pode esquecer dele, com certeza no nosso coração. Exatamente. Obrigado. Falamos de esporte, falamos de um pouquinho de tudo. Tarde Cidade às 18h50, então espero o senhor lá também na edição de hoje. Obrigado, prefeito. Feito. Obrigado. Um abraço. E até a próxima, viu? Um abraço. Obrigado. Até a próxima. Seja sempre bem-vindo aqui.